Continuando o estudo de Efésios, capítulo 4, de 7 a 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Graça é um conceito que se repete nesta carta. Paulo quer enfatizar aos Efésios a importância da graça de Deus. Ele quer que os Efésios entendam que todo o dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus, vem do Pai das luzes. Em nós não habita bem algum. Na natureza humana não há essa virtude, essa capacidade de fazer o bem. Isso vem de Deus, é graça divina, é o tesouro colocado dentro do vaso de barro. Não é consequência das nossas obras ou das nossas boas obras ou daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Isso precisa ser claro. A graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus alcançou os judeus. A graça de Deus alcançou os gentios. Então, se vocês lembram, eu falei que seria um tema recorrente na carta aos Efésios, a graça de Deus. E isso é uma das bases do Evangelho. É somente pela graça, é somente pela fé, é somente por Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então, se esse ponto tá tranquilo, já tá aprendido, já tá interiorizado, nós podemos passar para o seguinte, que é os dons. Essa graça se manifesta através de dons. Deus, o Espírito Santo, reparte dons com as pessoas. Segundo a medida, quer dizer, é de acordo com a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. É Deus que decide quem ganha uma porção, quem ganha 2 porções, quem ganha 3 porções. Lembra da parábola dos talentos? Um ganhou 5, um ganhou 2 e um ganhou 1. Enquanto o que ganhou 5 multiplicou e ganhou mais 5, o que ganhou 2 multiplicou, ganhou mais 2, o que ganhou 1 enterrou o seu talento. Enterrou. E aí perdeu até aquilo, porque enterrou. Então, Deus distribuiu dons. O Espírito distribuiu dons para as pessoas, com a finalidade de edificar a igreja, de fortalecer a igreja, de aperfeiçoar os cristãos. Então, nós podemos ver que o corpo de Cristo, ele é privilegiado, porque esses dons são colocados a serviço da própria igreja e de louvor e honra e glória a Deus. E às vezes nós percebemos pessoas extremamente abençoadas que infelizmente usam os seus dons para o mal ou para benefício próprio, para sua própria ganância, para o seu próprio prazer. E essas pessoas são essas que estão enterrando o seu dom, o seu talento. 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aí vamos nos deter no subiu. Quem subiu? Jesus subiu.
e levou cativo o cativeiro. Quem é que foi levado cativo? Quem foi preso? Quem foi derrotado? Os principados e as potestades. Quando Jesus ressuscitou, ele tirou as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás. Ele expôs publicamente os principados e as potestades, o inferno, os demônios, as trevas, a escuridão. Ele levou cativo o cativeiro. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? É da tradição judaico-cristã atribuir a localização do inferno para baixo, na terra, na parte inferior da terra. Então, é isso que está sendo referido, às regiões inferiores da terra, ao inferno, ao Hades, ao Sheol, depende da interpretação. Jesus estava no céu e ele desceu para se tornar homem, para viver aqui na terra, para ensinar, dar exemplo, nos salvar, morrer na cruz. Ao ressuscitar no terceiro dia, ele cumpriu, vamos dizer assim, o último capítulo da sua missão, que foi vencer a morte, porque a morte é considerada o último inimigo a ser vencido. E o Senhor Jesus venceu a morte. E por isso ele tem as chaves da morte e do inferno. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. A gente sabe que depois de algum tempo, cerca de 40 dias, Jesus voltou aos céus, subiu aos céus. E isso é relatado em Atos, que os discípulos, os apóstolos, viram Jesus subir ao céu e ficaram perplexos, paralisados, olhando para aquela cena. E 2 anjos chegam perto deles e dizem para eles que, da mesma forma como eles viram Jesus subir, esse Jesus vai descer para nos buscar, para buscar a igreja de Jesus, a noiva de Cristo. Isso também me lembra que olhar para o alto e não para as coisas terrenas. Ter os olhos fixos no céu e não nas coisas de baixo. Olha a figura. Jesus subiu aos céus. Está sentado à destra de Deus. E o que está na terra? E o que está na parte de baixo? Na parte inferior? É da gente ficar pensando sobre isso. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para que ele fez isso? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esse texto já foi trabalhado aqui no canal no vídeo intitulado Frutifica. Então, eu vou avançar, porque já temos vídeo sobre este assunto. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Os dons que Deus, que o Espírito Santo, que Jesus reparte com a igreja, não são para benefício próprio de quem os recebe, mas sim para o serviço, para o aperfeiçoamento dos santos, para que nós possamos crescer
nos desenvolver e chegarmos à estatura de Cristo. Então, quando Deus reparte da sua natureza divina com a humanidade, é para que esse dom volte para ele em forma de salvação, de cura, de libertação, de santificação, de serviço, de amor ao próximo, de evangelismo, de bondade, de misericórdia, de ensino. Todos os dons que são mencionados na Bíblia, todos são para o aperfeiçoamento dos santos, são para o aperfeiçoamento da igreja, para o crescimento. É para oferecer, para servir ao próximo e principalmente aos irmãos, ao corpo de Cristo. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Existem falsos profetas, existem lobos disfarçados de ovelhas, existem pastores gananciosos, existem fariseus, existem hipócritas, existem pessoas que fazem o mal na igreja, porque são usados pelas trevas. Eles enganam e induzem ao erro. Também já falamos sobre isso, sobre os falsos profetas, sobre aqueles que enganam, sobre aqueles que mentem, sobre aqueles que são anticristos. Já falamos sobre isso. Então, toda vez que tu coloca o teu dom ao serviço de Deus, que tu te esmera em fazer a tua parte, tu tá livrando o corpo de Cristo do espírito do erro, do espírito de engano, da mentira, de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é errado, de tudo aquilo que é pernicioso, que é prejudicial ao corpo de Cristo. Mas seguindo a unidade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a sua justa cooperação, de cada parte efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, tudo que eu recebo, eu compartilho. Tudo que o irmão recebe, ele compartilha. E assim, todos crescem juntos. Porque o corpo, para poder crescer, ele tem que estar saudável. Todos os membros, os órgãos, todas as partes têm que estar bem, têm que estar unidas, têm que estar no mesmo nível. E isso só acontece quando todos colocam os dons ao serviço do próprio corpo. Então, os olhos, eles olham direito para que o pé não tropece. Os pés caminham direito para que a pessoa não caia e bata com a cabeça, com os dentes. As mãos trabalham em conjunto para manter o corpo limpo, para alimentar o corpo. Enfim, cada membro, cada parte, cada hora, o coração bate, o pulmão é cheio de ar, de oxigênio, oxigena todo o corpo. Cada parte do corpo trabalha para o bem das outras. Isso é, vamos dizer assim, a metáfora, a simbologia da igreja. Uns são pastores, outros são mestres. Uns são evangelistas, outros são profetas, outros são apóstolos. Um tem o dom do ensino, outro tem o dom do governo, o dom da misericórdia. Enfim, todos os dons são para o serviço, o crescimento, a edificação e o aperfeiçoamento do corpo de Cristo.